começar a nossa entrevista perguntando para você um pouquinho sobre o conceito de cidades criativas. Conta um pouquinho pra gente. Então, é interessante isso, né? Porque parece que nos últimos anos criatividade virou moda. Então, tudo é criativo, indústrias criativas, economia criativa, cidades criativas. E cidade criativa é um conceito quase intuitivo, né? A gente pensa, cidade criativa, o que será que é? Deve ter alguma coisa, uma surpresa a cada esquina e tal. E justamente como cada um olhava uma foto diferente quando pensava nisso, há uns 6 anos, 7 anos, a gente resolveu organizar esse conceito juntando colegas de diferentes cantos do mundo. Toda vez que tem um conceito muito novo, a gente resolve fazer uma antologia digital para difundir esse conceito, para download gratuito e tal, é muito gostoso. Então a gente juntou 18 colegas de 13 países tão distintos quanto Taiwan, Israel, África do Sul e Colômbia. E cada um que trabalhava com esse conceito, e todo mundo voluntário, né? Foi uma delícia, uma bagunça deliciosa. Cada um que trabalhava com esse conceito, perito na área, dizia o que se remetia quando falava de cidade criativa e quais as condições para uma cidade se transformar a partir da sua criatividade. Então, a partir desse olhar comparado de pessoas que trabalhavam por governo, por empresas, por sociedade civil, na academia, cidades grandes, cidades pequenas desses vários países, a gente percebeu que, independentemente do contexto, da situação socioeconômica, uma cidade que se quer criativa tem pelo menos 3 características. Então, assim, ela investe muito em inovação, e inovação não só de bancada de laboratório, do que a gente entende como pesquisa e desenvolvimento de modo geral, mas inovações também em tentar fazer com que a cidade seja mais aberta à criatividade. Então, isso de você... Se tem cidade criativa, invariavelmente, quando a gente tem um grande grupo, fala assim, Berlim, Barcelona, Londres, Nova York, ela pulula, é efervescente, né, de criatividade, a gente sabe que a gente vai se sentir bem, que vai ter boas surpresas. Então, essa inovação de se reinventar continuamente, de ter um ambiente propício a isso, é o que a gente entende muito por inovação, né? Quer dizer, criatividade posta em prática de uma forma bem sucedida. Mas fora as inovações, porque se você pensar no Vale do Silício, ele é profundamente criativo nesse aspecto, mas por outro lado, talvez faltem algumas questões. Faltam, por exemplo, a questão da cultura. Então, no Vale do Silício tem uma academia muito forte, uma presença universitária flagrante, mas não é aquela coisa de você ter, como nas cidades das quais a gente se remete quando pensa em cidade criativa, uma presença cultural que fica instigando o tempo todo a você ter outras ideias, que amplia o seu horizonte de visão. Por instituições culturais, por patrimônio, por manifestações de rua, arte pública. Aquilo você fala, poxa, mas eu estou parada no trânsito vendo uma malabar com 5 bolinhas e eu fico pensando como é que ele consegue equilibrar aquelas 5 bolinhas que já não consigo com 3. Isso vai fazendo com que seu cérebro comece a pensar em outras possibilidades. E você aplica isso não só para o seu trabalho, mas também para a sua vida pessoal e para a forma como você se relaciona com a cidade. Então, a presença de cultura de uma forma mais capilar na cidade, arte de modo geral, mas cultura muito presentemente, é super importante junto com as inovações. E, por fim, as conexões. E aí a gente leva uma lavada, de modo geral, nas cidades, porque conexão entre público e privado, conexão entre áreas da cidade. Se você pedir para pessoas, especialmente das grandes cidades, que desenhem um mapa da cidade, elas dificilmente conseguem, porque o mapa pessoal delas é muito restrito frente ao que é o mapa da cidade, né? Aquele espaço no qual circula minha família, os meus amigos. O que é uma economia criativa? E a pergunta de 5 milhões de dólares. Então, Fiquem preparados, hein? A enquete. Pois é, economia criativa é um termo que surgiu em meados dos anos 90 e que ainda é muito pouco compreendido, né? Outro que tem 512 versões, mas de modo geral ele entende que dentro de um momento econômico, um paradigma, como você colocava, no qual a globalização é muito presente, as tecnologias digitais tomaram uma presença enorme, também uma capilaridade muito grande, você começa a ter uma fácil transferibilidade de recursos econômicos que antes eram muito diferenciais. Então, tecnologia, dinheiro, tudo é muito facilmente transferível no mundo, dinheiro até mais facilmente do que a gente gostaria, né, no caso do Brasil, mas de qualquer forma, o que a gente percebe é que muita gente vai brigar pelo 1,99. E a alternativa a você brigar em cima de preço é você brigar em cima de produtos e serviços diferenciais, aquilo que não é copiável, aquilo que não vai virar uma commodity, um produto e serviço que você tem. Aquilo que é criativo, aquilo que tem um valor agregado e que as pessoas reconhecem como válido, porque às vezes você tem uma tremenda de uma ideia e você acha incrível, mas ninguém mais compra, né? Fora você e sua mãe, ninguém mais acha que aquilo é criativo. Então, como é que você transforma uma economia tentando trazer esse valor agregado para produtos e serviços que sejam efetivamente únicos, diferenciais
inovadores, com valor agregado percebido pela sociedade de modo geral. Isso é economia criativa. Então, de maneira mais clara, ela é muito representada por produtos e serviços que têm a ver com cultura, com arte, com ciência e tecnologia. A gente paga muito mais por uma peça de teatro que a gente acha que é única e incrível, porque é realmente uma oportunidade. Por uma manifestação cultural qualquer, ou por um equipamento eletrônico que, nossa, isso vai me ajudar demais no dia a dia, porque só ele tem, não adianta eu ir pelo barato, porque daqui a 6 meses eu vou ter que trocar e vai ser uma dor de cabeça. Então, o que a gente percebe que tem um valor outro, isso é muito incorporado pela economia criativa. Mas o que eu acho mais bonito dentro da economia criativa é reconhecer que cada um de nós pode ser mais criativo do que o é. Então, desde o cidadão que está no chão de fábrica, se a ele for dada a voz, se ele puder participar, está numa linha de produção, ele está vendo que vai dar uma volta à linha de produção e aquele negócio que é comprido vai cair no chão e ele tiver a participação daquilo e dizer, olha, isso daqui não vai dar certo porque eu estou aqui todo dia, eu estou sabendo, isso movimenta a economia. Quer dizer, você aproveitar essa inteligência de novo coletiva a favor da economia e que todo mundo seja devidamente reconhecido e remunerado por isso, inclusive, é algo que é intrínseco à economia criativa. Então, a meu ver, a economia criativa, eu não sou a única claramente, é realmente um novo paradigma econômico do século XXI, porque ele percebe que a criatividade humana é o novo recurso diferencial da economia, sempre foi importante, mas hoje muito mais do que já o foi, porque esses outros recursos vão perdendo a diferenciação entre os países e cidades. E quando você valoriza uma pessoa, quanto mais você valoriza aquele capital dela, mais ela se sente estimulada a participar, a aportar alguma coisa diferente. Então, é uma espiral muito positiva. A sociedade já entende a economia criativa como um desafio. Isso já está. Como é que a economia criativa está se inserindo na nossa sociedade atual, né? Como é que ela surgiu, como é que ela se insere? Então, no mundo, ela surgiu não por menos nas economias ditas desenvolvidas, ou especialmente que estavam passando por um processo de desindustrialização. Porque se você imaginar que o epicentro foi no Reino Unido, em meados da década de 90, você tinha toda a concorrência da China, que deu uma bala no mundo inteiro, você tinha uma transferência das fábricas, das indústrias de modo geral para países onde era mais barato produzir, você teve uma perda de competitividade de setores que eram muito importantes, então essa turma parou e falou assim, bom, a gente está sangrando por todos os lados, o que é efetivamente único, diferencial, não copiável e inimitável? E a partir disso eles desenvolveram, enfim, uma série de pesquisas, porque sem diagnóstico não dá para saber nada, que é um dos problemas que a gente tem no Brasil, a gente tem poucos dados e pesquisas. A gente vai falar sobre isso, né? Pois é, então, nossa, enfim. E daí eles falam, bom, esse daqui é o nosso, efetivamente o nosso bastião de produtividade, de diferenciação, em cima disso que a gente vai trabalhar. E vários outros países, de Singapura ao Líbano, fizeram a mesma coisa. No Brasil, de modo geral, a gente tem quase uma esquizofrenia com esse conceito. Tem muita gente que acha que economia criativa é economia solidária, o que não é. Tem gente que acha que economia criativa se restringe à economia da cultura, em especial porque a Secretaria de Economia Criativa está dentro do Ministério da Cultura. E tem gente que está tateando uma outra possibilidade que vai dentro dessa linha que você colocava de sustentabilidade, mas entendendo que se é economia criativa, a gente está falando de economia. A última definição mais adotada de economia criativa é uma que fala que a gente trabalha a criatividade humana para produtos e serviços com apelo comercial, né? Porque, graças a Deus, não é toda a criatividade que se converte em economia, né? Senão seria muito chato. Mas isso que você consegue trazer como apelo... Não seria mais exclusivo, é isso? Não é verdade? E assim, às vezes você está na sua casa, você faz uma receita incrível, você vai lá arranhar o violão e tal, aquilo não se converte em produto e serviço, mas é uma criatividade pujante, que tem enorme satisfação pessoal, inclusive em grupo, dependendo de como você toca violão, mas não necessariamente se converte em produtos e serviços. Incorporar isso para a economia, eu acho que é algo de um tremendo potencial para o Brasil, mas a gente certamente tem desafios importantes pela frente que vão de respeito a direito de propriedade intelectual até investimento de fato em educação. Que informações e estudos devem ser observados nas cidades que desejam implantar ou serem mais criativas? É muito bem perguntado. A gente tem algumas questões que me parecem importantes, primeiro para localizar essa economia. E virou moda quase nos últimos anos, a gente fala dos tais clusters criativos, dos polos criativos. Nossa, a Vila Madalena é um cluster criativo, a Lapa é um cluster criativo no Rio e daí vai. Mas para a gente, e muitas vezes o que nos chega, inclusive assim, eu estou na cidade XPTO e eu quero fazer um cluster nessa região. Faço o quê? Faço de gastronomia? Faço de moda? E eles falam assim, para tudo, o que você tem de estudo sobre essa região? Isso ficou muito patente em várias dessas operações urbanas consorciadas nas nossas grandes cidades em especial. Se você não tiver uma leitura do micro, o que acontece? Você vai falar assim, vou colocar aqui um cluster de gastronomia. E você não sabe que tem a dona Maricota que faz coxinha e vende em casa com uma plaquinha dizendo, vendo coxinha.
Daí você faz um cluster criativo de gastronomia, bota uma franquia do McDonald's, bota uma loja de sorvete do México, e a dona Maricota, coitada, vai falir, porque ninguém vai comprar coxinha, até porque ela não é formalizada, ela não entende de negócios. Então, esse olhar do que já existe em termos de atividades econômicas, de participação das pessoas, de talentos latentes, muitas vezes, que nem sabem que aquilo pode virar um negócio de fato. Então, não tem assim, tem empreendedorismo, mas não tem capacitação, não tem formalização, não tem rede. Se você não tiver esse olhar, você acaba matando esse substrato que já está lá. Então, esse é um primeiro estudo que você tem que ter. E uma coisa que é muito importante ter, e o Rio de Janeiro, dentro do Brasil, se destaca pela Federação das Indústrias deles ter tocado um estudo assim, é um estudo de cadeia. Então, você fala assim, bom, tudo bem, vamos pegar, sei lá, um exemplo como o teatro. Cultura, de modo geral, no Brasil é vista quase como o fundo do poço, né? Você coloca o dinheiro e vai embora e ninguém nem sabe onde vai chegar. Quando a gente começa a fazer estudos de impacto econômico dos setores culturais e artísticos, por exemplo, a gente vê que muitas vezes eles retornam à economia muito mais do que eles consomem. Porque para você poder fazer, sei lá, um estúdio, você vai fazer banner, você compra luz, você tem vários serviços articulados, você tem recepcionista, você tem água, copo, café. Isso tudo claramente tem impostos embutidos, movimenta outros setores que não são necessariamente vistos como os criativos e devolvem um recurso enorme para a economia. Quando você não tem esse mapeamento das cadeias, você não sabe quanto você está gerando ao investir nisso e você não sabe o que é necessário para poder suprir em produtos e serviços daquele setor. Então, às vezes você ouve as pessoas dizendo assim, os gestores públicos, super bem intencionados, assim, vamos desenvolver aqui um polo musical. Só que será que ali tem equipamentos, instrumentos musicais? Será que ali tem uma agência capaz de fazer a divulgação disso, a gestão desse processo? Porque o talento que toca a música você pode ter, mas e todo o resto da cadeia, né? Então, esses estudos básicos do que já existe e se eu vou apontar para uma direção, o que mais será necessário para dar vigor a isso, são duas frentes nas quais a gente tem que investir muito, porque a gente tem uma carência enorme de diagnósticos no Brasil, né? Mas é um caminho super promissor, né? Então, eu acho que a gente tem diferentes níveis de percepção por parte das empresas, né? Tem aquelas que falam, bom, isso daí para mim é uma grande moda, que é uma das alternativas, inclusive, que você colocou, é um novo nome para uma coisa que sempre existiu, que é a valorização da criatividade, desde Schumpeter, enfim, a gente fala aí da destruição criativa. Mas tem outras empresas que percebem, até porque esse é o dia a dia delas, que o mundo em si mudou, né? Então, dentro desse mundo em transformações, como é que eu consigo me readequar? Quais são as questões às quais eu tenho que atentar? E talvez isso seja especialmente evidente em setores como o musical, o audiovisual, em que até pelo impacto das tecnologias digitais, você tem uma transformação completa do modelo de negócios, né? O editorial, então você deixa de usar o papel, você passa a usar mais o digital, e como é que você remunera os autores, e como é que funciona a distribuição. Então, esses setores que passaram por grandes transformações veem essa lógica de economia criativa de uma forma muito clara, porque é o dia a dia deles. Mas quando você pega uma empresa automobilística, quando você pega um setor financeiro, que ainda tem um pezinho numa economia mais tradicional e ao mesmo tempo não deixam de perceber as mudanças deste, você tem diferentes níveis de abraço, que elas acabam dando a lógica da economia criativa e a incorporação disso nos seus negócios. Eu vejo, por exemplo, no setor financeiro, no setor automobilístico, uma empresa pela qual tenho muita admiração, pelo que vem fazendo no mundo em especial, é a BMW. A BMW, você ter uma ideia, fez uma parceria com a Fundação Guggenheim de Nova York. Eles falaram, bom, para a gente conseguir desenvolver carros para daqui a 50 anos, a gente tem que imaginar, por exemplo, como é que vai ser a cidade daqui a 50 anos. Então, eles fizeram um mapeamento das 100 mega tendências urbanas, junto com a Fundação Guggenheim, em Mumbai, Nova York e Berlim. E a partir disso eles falaram assim, bom, então eu acho que o mundo está indo para lá. O que eu vou precisar ter para daqui a 50 anos estar nesse mundo? Essa visão de projeção, mas baseada em esse foresight, né, essas informações que hoje estão presentes na cabeça das pessoas, que serão os futuros consumidores e seus filhos talvez, é algo que as empresas hoje tendem a abraçar com mais carinho do que faziam há 5, 10 anos por necessidade de negócios. No Brasil, não necessariamente com o nível de evolução que a gente gostaria, né? Mas algumas empresas no mundo realmente vêm se destacando já para fazer isso.